A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o vosso irmão Gilson Radena. Então, nesse vídeo eu quero falar com os irmãos, que estão começando agora na caminhada, no Evangelho, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados irmãos, quando a gente começa no Evangelho, a gente quer ser muito usado na presença de Deus, quer começar a pregar a palavra, quer que o Senhor nos use, para operar os sinais, prodígios, maravilhas. Queremos ganhar almas para o reino dos céus, Então, no começo é muito difícil, meus amados, para nós, Eu lembro que quando eu comecei, meu Deus do céu, meus irmãos, era tão difícil que eu era muito vergonhoso, meus irmãos. Eu era tão vergonhoso que eu tinha vergonha de dar um glória a Deus na igreja. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia. Eu pensava, meu Deus, se eu quero ganhar almas, eu tenho que perder essa vergonha. Eu tenho que perder essa timidez. Porque como é que eu vou pregar a palavra um dia? Como é que eu vou ganhar almas para Deus se eu sou tão vergonhoso? Se eu sou tão tímido? Então eu comecei a orar, sabe, meus amados irmãos? Porque eu não tinha coragem de jeito nenhum de dar glória a Deus na igreja. Meu Deus do céu. Eu era muito tímido, vergonhoso. Então eu comecei a orar para Deus tirar, a minha timidez, para Deus tirar a minha vergonha, porque não podemos se envergonhar de falar da palavra, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, senão naquele grande dia o Senhor se envergonhará de nós, meus amados irmãos. Então nós temos que lutar, perseverar em oração, e Deus vai nos ajudar, Deus vai nos dar força, vai nos preparar, porque Ele pode moldar o vaso. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Ele pode nos moldar, Ele pode nos capacitar, Ele pode nos tornar uma joia rara, somos como diamantes. No momento, muitos podemos estar, um diamante bruto, Mas a partir do momento que nós começamos a orar, jejuar, buscar a presença de Deus, meditar na palavra, aí esse diamante, começa a ser lapidado. Ele começa a ficar mais lindo e começa a aparecer cada dia mais o seu brilho. A presença de Deus na sua vida. Oh, glória! Então, meus amados irmãos, eu quero deixar um versículo da palavra, do Senhor, que fala lá no livro de Êxodo, no capítulo número 4 e versículo de número 10 em diante, que vai nos dizer assim, ó: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então essa é a palavra, meus amados irmãos. O Senhor fez a nossa boca. Basta nós meditar na palavra. Basta nós conhecer a verdade. Pois a palavra diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Então precisamos conhecer a verdade. Meus amados irmãos, a partir do momento em que nós estamos lá na frente, que nós estamos na frente da obra do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes as pessoas que estão no mundo, elas não vão estar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, mas elas vão estar lendo nós. Por isso que nós precisamos ser um exemplo, precisamos ser irrepreensíveis na presença do Senhor, porque elas vão estar lendo nós. Nós, meus amados irmãos, vamos ser a Bíblia para cada pessoa, Nós vamos ser a Bíblia. Então, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós temos que se esforçar na presença de Deus. Precisamos começar a fazer a diferença. Precisamos começar a meditar na palavra. No começo, meus amados irmãos, é difícil. Não vou dizer que é fácil, é difícil. Se os irmãos forem ver os meus vídeos, colocar no vídeo mais antigo, o primeiro vídeo lá que eu postei no meu canal, eu tô pregando um pouquinho da palavra do Senhor. Pode ver, meus amados irmãos, nesse vídeo eu já tinha aceitado Jesus Cristo, estava buscando a Deus, no primeiro amor, tudo mais, e sentindo muita graça, unção, o fogo do Espírito Santo, e eu queria muito pregar a palavra do Senhor, mas só que eu não sei, eu estava começando agora, mas quando a gente começa é muito difícil, meus amados irmãos, a gente acaba se esquecendo, a gente não tem experiência, e
não vem muitas palavras na boca da gente, na nossa mente, sei lá, demora pra vir. E eu lembro que eu me esforçava tanto e pedia para Deus me capacitar, me usar, para que eu venha pregar a sua palavra, né? E então eu fui meditando na palavra, fui conhecendo a verdade. Se os irmãos vê, eu pregava a palavra, ia lá e pregava contra o pecado e pregava o que é certo e o que é errado. Vejam lá no último vídeo, meus amados irmãos, o primeiro vídeo, né, que eu postei no canal. Mas só que podem ver, os irmãos repararam bem, tem cortes no vídeo. Eu falo um pouquinho, de repente eu já pausava o vídeo e cortava um pouquinho, porque eu me esqueci o que eu ia falar, o que eu vou falar agora, entendeu? E tipo, acabava não vindo tantas palavras na minha mente, tipo, eu ia falar, abra tua boca e fala, né? E é assim a palavra, abra tua boca, fala e eu falarei através de ti. E eu abri a minha boca, mas não sei, talvez por causa que quando a gente tá começando, meus amados irmãos, aí eu abria a minha boca e vinha as palavras de graça, de unção, de poder, de autoridade, só que de repente as palavras sumiam. Meu Deus, e agora o que eu vou falar? Eu pausava o vídeo e cortava o vídeo, depois continuava numa outra parte e assim ia continuando o vídeo. E agora não está sendo mais assim, meus amados irmãos. Eu posso falar e falar e falar, pregar uma mensagem longa, uma mensagem curta, mas não preciso ficar cortando nada, né? Deus vai nos capacitando, Deus vai nos moldando, né? Nós somos um vaso e a partir do momento que Deus começa a nos moldar, começa a amassar esse vaso, Ele vai fazendo um vaso bom, um vaso de honra, um vaso para que Ele venha poder nos usar cada dia mais. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, né, meus amados irmãos? Precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos perseverar na oração, em consagração, né? E Deus vai nos exaltar, Deus vai derramar do seu poder, da vossa graça, da unção. Pode ver a diferença, meus amados irmãos. A diferença é que a palavra fica com mais eloquência, a palavra fica com mais graça, com mais unção. Tipo, por exemplo, no começo, meus amados irmãos, eu sou uma pessoa que gosta de pregar muito contra o pecado, que gosta de pregar a verdade para as pessoas, porque a palavra do Senhor, né, nos ensina que nós devemos pregar contra o pecado, que devemos fazer a diferença, que devemos andar na luz, que devemos ser irrepreensíveis, né, e não podemos tolerar o pecado. Só que no começo, meus amados irmãos, quando eu ia pregar para as almas, né, principalmente os meus familiares, eu falava, arrependa do que tu está fazendo, senão você vai queimar no fogo do inferno. Eu falava direto, meu irmão, eu falava direto assim, se arrependa, senão você vai queimar no fogo do inferno. E, meu Deus do céu, meus irmãos, eu tava afastando todo mundo de mim. Eu não tinha uma pessoa que ficava perto de mim, tava afastando todos os meus familiares. Tinha pessoas que chegou a falar pra mim, ouvi falar, né, pessoas falando que, o Gilson, depois que ele aceitou a Jesus Cristo, né, ele acabou ficando meio louco. O Gilson ficou louco. Me chamaram até de louco, meus amados irmãos. Teve uns que falavam, eu gostava de conversar com o Gilson, mas depois que ele ficou crente, não gosto mais de conversar. Começaram a se afastar de mim, até minha própria família se afastando de mim, né? Porque a única coisa que, quando eu aceitei a Jesus, a única coisa que eu mais gosto de falar, que eu sabia falar, é só de Jesus. Eu chegava, irmãos, começava a falar de Jesus e começava a chorar de conversar com as pessoas. Eu começava a falar e de repente sentia um amor tão grande de Jesus por mim, sabe? Aquela graça, aquela unção do Espírito Santo, e começava a chorar. É tremendo, meus amados irmãos, é muito lindo. E Deus foi me capacitando, foi me moldando, né? Só que daí, como eu falei, as pessoas, elas estavam se afastando de mim. Eu era muito direto com as pessoas e arrependa-se, senão você vai pro inferno. Isso daí que você está fazendo é pecado. E eu era muito direto demais, meus amados irmãos. Mas a palavra diz que nós devemos ser temperantes também, né? Nós precisamos pedir sabedoria para Deus de como pregar, né? Como falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, nós devemos sim pregar contra o pecado, mas com sabedoria. Paulo mesmo disse, eu fui tolo para ganhar os tolos, fui sábio para ganhar os sábios, né? Então, nós temos que pregar a palavra do Senhor sim, pregar contra o pecado sim, pregar o amor, a graça, pregar a salvação, pregar o juízo, pregar que Jesus está voltando. Sim, devemos pregar, mas nós devemos pregar com sabedoria, né? Então eu vi que eu estava afastando as almas, e a palavra do Senhor, a gente sabe que nós também temos que trazer as almas para Cristo, não somente afastar elas, nós devemos aproximar elas de Deus,
né, meus amados irmãos? Então, eu comecei a pensar comigo, meu Deus, por que as pessoas estão se afastando de mim? Não tem uma pessoa que fica perto de mim mais. Ninguém quer ficar perto de mim mais, Senhor. Por que isso está acontecendo? Senhor, eu comecei a orar e falar assim com Deus. Falei, Senhor, eu sei que devemos pregar a tua palavra, pregar contra o pecado. Eu sei, isso é necessário, precisa ser pregado. Precisamos pregar contra o pecado. Mas só que do jeito que eu estou fazendo, eu estou afastando as pessoas de mim. E a palavra também devemos aproximar elas de ti, não afastá-las. Então, Pai, a partir de agora eu peço que o Senhor venha me dar sabedoria, discernimento, conhecimento, para mim saber pregar a palavra do Senhor. Porque do jeito que eu tô fazendo, eu não tô fazendo elas aproximar do Senhor, mas eu tô afastando elas de Ti, Senhor. Ninguém gosta mais de mim. Então, me ensina a pregar a palavra do Senhor de um jeito que possa penetrar no coração desta alma, que ela possa me escutar e comece a chorar, que ela comece a me escutar, essa palavra comece a entrar dentro do coração dela, para que ela não venha se afastar de mim, Senhor. Eu quero ganhar almas para Ti, eu não quero afastá-las de Ti. Então eu comecei a orar dessa forma, meus amados irmãos, e Deus começou a me dar sabedoria. Deus começou a me dar sabedoria para começar a entrar, começar a encaixar as palavras, começar a entrar no coração e ir bem no íntimo e penetrando no íntimo da alma de cada coração daquela pessoa. E assim foi, meus amados irmãos. No começo eu não conseguia pregar de jeito nenhum, né? Como eu falei que tinha vergonha, né? De dar um glória a Deus na igreja. Mas eu falando pra Deus, tira essa vergonha de mim, Senhor. E de repente, no começo eu ia dar um glória a Deus, fechava meus olhos assim e falava, glória a Deus! Aí ficava uns minutinhos com os olhos fechados, morrendo de vergonha. E ficava com os olhos fechados lá e não abria de jeito nenhum. Daí, e fui tentando desse jeito. Quando eu ia dar glória a Deus, fechava os olhos, glória a Deus! E ficava um pouquinho com os olhos fechados de vergonha, não olhava pra nenhum lado, morrendo de vergonha. E daí fui me esforçando, que Deus vai nos capacitando, mas nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Temos que se esforçar na presença de Deus. Então, eu peguei e comecei a dar glória a Deus na igreja. Comecei. Agora, meus amados irmãos, Deus tirou essa vergonha assim, tipo, eu sou tímido, né? Muitas vezes para conversar com as pessoas, ou falar alguma coisa ou outra. Mas quando é pra palavra de Deus ou pra obra de Deus, não sei, não tem mais vergonha, não tem muito mais timidez. Agora eu dou glória a Deus normalmente na igreja, alto, não preciso fechar os olhos, dou glória a Deus e olha ainda pros lados. É tremendo o poder de Deus, meus amados irmãos. Então, veja a diferença. Deus molda, a gente consegue ver, né? Eu consigo ver que Deus tá me moldando, que Deus tá me capacitando cada dia mais. Sei que ainda preciso que Deus venha me capacitar ainda mais, né? Que quanto mais, melhor, para que nós venha ganhar ainda mais almas para o reino dos céus. Mas eu vejo, né? Que Deus vem me capacitando cada dia. Deus vem me capacitando. Então, e é isso que eu quero falar para vocês, meus amados irmãos. Se Deus está me capacitando, Deus pode capacitar você também. Porque eu não sabia nada. Eu não entendia nada. Eu ia ler a palavra de Deus, meus amados irmãos, e não conseguia entender nada. E eu ficava tão triste que eu comecei a orar a Deus e falar, Senhor, comecei a orar pela madrugada, falar, Senhor, dai-me sabedoria e entendimento na vossa santa palavra. Dai sabedoria e entendimento na vossa santa palavra, Pai, eu quero entender a vossa palavra. Eu leio e não entendo nada, me ajuda, Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria. E de repente comecei a ler a palavra, me esforçando lendo a palavra, e de repente comecei a entender. Eu comecei a ler e entendia tudo que eu lia, meus amados irmãos. Nossa, foi tremendo, meus irmãos. Foi tremendo. E Deus foi me capacitandinho. Pra vocês verem. Olha a diferença, meus amados irmãos. Vejam lá, como eu falei pra vocês, vejam lá no primeiro vídeo que eu postei no canal, né? Com agora. Agora eu vou falar um pouquinho da palavra do Senhor, tipo rápido assim, sem esquecer, ó. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Ele está perto, ele está próximo. Ai daquele que não abriu seu coração para que Jesus venha entrar. Escutem, meus amados irmãos, o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito Santo está falando. Ele está falando com você agora neste momento. Dê ouvidos ao que ele vai falar. Ele pode te ajudar, ele pode te capacitar. Ele pode curar a tua enfermidade. Ele pode salvar a sua família. Mas é preciso que você dê um passo para ele. É preciso que você venha se consertar. É preciso que você venha dar ouvido para a sua palavra. Porque a palavra vai dizer: aqueles que dizem que me amam, obedecem a minha palavra, obedecem os meus mandamentos. Mas aquele que se torna amigo do mundo
se torna inimigo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso precisamos andar no caminho estreito. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A palavra vai nos dizer que não podemos adorar imagens, que não podemos adorar uma imagem de escultura feita por mãos humanas, mas adorar somente a Deus. Porque Deus é espírito, nos convém que o adorem em espírito. Porque lá no reino dos céus vai entrar uma alma que é lavada, remida no sangue do Cordeiro. Vai entrar uma alma que é diferente. Porque se eu fumava, quando eu aceito Jesus, eu não vou fumar mais. Se eu roubava, quando eu aceito Jesus, eu não vou roubar mais. Agora eu sou diferente, agora eu vou começar a andar na luz. Agora eu vou começar a andar num caminho estreito. Um caminho que leva ao reino dos céus. Este é um caminho que tem que ter renúncias. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus, os fornicadores. Aquele que provoca lascívia, cobiça nas almas não herdará o reino dos céus. Os beberrões não herdarão o reino dos céus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Por isso a palavra diz que não podemos andar segundo a nossa carne, mas temos que andar segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa carne vai nos conduzir para a morte, mas o Espírito nos conduz para a vida eterna e vida com abundância. Essa é a palavra do Senhor. Está vendo, meus amados irmãos? É assim que Deus faz. Deus começa a nos capacitar. Nunca que eu ia conseguir falar uma palavra assim, sem pensar, sem meditar, tá meditando assim, sem estar elaborando na minha mente. Eu não sabia o que eu ia falar agora. Eu não sabia o que eu ia dizer, mas é o que eu tô querendo dizer para você, meus amados irmãos. Quando o Senhor começa a nos moldar, a gente começa a dar esse passo verdadeiramente para Deus, Deus vai nos moldando, vai nos dando palavra, vai nos dando sabedoria. Porque antes, no começo, eu tinha que ficar pensando comigo, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou pregar, o que eu vou fazer, meu Deus, e agora? Mas só que hoje, se uma pessoa, dá uma oportunidade para pregar, basta a gente estar alicerçado nisso daqui, na palavra de Deus, que as palavras vão começando a vir na nossa mente. As palavras vão vir, ou basta a gente abrir a boca, e o Espírito Santo vai nos dar a palavra. Porque é Deus, meus amados irmãos, é Deus que faz isto. O homem não faz nada. Eu mesmo, eu não faço nada. Mas Deus, Ele faz. Deus opera. Deus fez a nossa boca. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez, meus amados irmãos. Então, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará. Aquele que não tem entendimento na palavra, peça a Deus e Ele a dará. Aquele que precisa, que quer pregar a palavra, que quer ganhar almas, se esforce. Medita na palavra dia e noite, ore a Deus, busque. Deus vai te capacitar, assim como Ele tem me capacitado. Sei que ainda falta muito para mim chegar, como os homens de Deus valorosos que ressuscitavam os mortos, curavam enfermidades no olho nu, a mão pegava e voltava, ao normal, uma mão mirrada. Os paralíticos andavam. Sei que eu ainda tenho que me esforçar ainda mais, para chegar nesse nível. Mas eu creio, meus amados irmãos, que eu vou conseguir em nome de Jesus. E você também vai conseguir. Basta nós se esforçar, se dedicar na presença de Deus, buscar Ele, orar, jejuar, se consagrar, E Ele vai nos ajudar, vai nos dar força. Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. A partir do momento em que nós o buscamos de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, Deus vai fazer a obra. Deus faz a obra. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: os meus sinais irão de acompanhar os meus servos. Os meus sinais irão de acompanhar os meus servos. Meus amados irmãos, se nós estamos renunciando ao pecado, se nós estamos orando, se consagrando, jejuando, meditando na palavra, os sinais vão ter que nos acompanhar. É a palavra. É a palavra de Deus. E a palavra tem se cumprido na minha vida. Eu já orei por pessoas enfermas que falavam que, um pouquinho antes da oração, eu perguntava: tá doendo?
Eles diziam, tá doendo. Eu orava, repreendia a dor, a enfermidade. E depois que terminava a oração em nome de Jesus, perguntava, e a dor? Cadê a dor? Muitos falaram, sumiu a dor. Sumiu a dor. Porque para aquele que crê, nada é impossível, meus amados irmãos. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus liberta. Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. Basta nós buscar, basta nós se esforçar cada dia mais na presença do Senhor. E Deus vai nos dar a vitória, Deus vai nos capacitar, vai nos honrar. E Deus vai fazer cada dia mais a obra na nossa vida. Amém, meus amados irmãos? Deus os abençoe, meus amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno.